Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar na série de partidas entre os dois maiores computadores do xadrez, o Stockfish 8, desta vez jogando de brancas, contra o AlphaZero, a inteligência artificial criada pela DeepMind, parceria com a Google, que tem sido uma revolução no campo das inteligências artificiais, no sentido de não só masterizar os jogos de tabuleiro, mas também com aplicação em vários outros campos da ciência, inclusive mesmo até em síntese de proteínas. Então é muito interessante. Vamos ver o que o AlphaZero preparou para nós, dessa vez jogando de negras. Muito interessante já destacar aqui, depois dos primeiros lances, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a gente vem para uma Ruy Lopes, padrão. E aí, depois de cavalo F6, roque, cavalo toma E4, D4, cavalo D6 atacando o bispo, que troca pelo cavalo, peão toma em E5, cavalo F5, e aí a troca de damas acontece logo no lance número 8, indo já para uma espécie de final de jogo. Essa é uma abertura bastante sólida, né? Uma abertura que foi redescoberta, vamos assim dizer, por Kramnik contra Kasparov no seu match de 2000, onde o Kramnik se sagrou campeão mundial, não perdendo nenhum jogo de negras quando jogou com essa abertura. Então é uma abertura muito interessante, uma abertura muito sólida, que tem suas sutilezas. Ela foi jogada inicialmente em 1895 por Pillsbury e na época também obteve bons resultados. É muito interessante de ver como o AlphaZero, depois, claro, no seu processo de aprendizagem por si só, ele processou, né, as jogadas por si mesmo durante 4 horas e chegou à conclusão de que essa é uma excelente opção para as negras, que traz um excelente jogo. A ideia aqui das brancas, claro, é tentar aproveitar essa maioria de peões que elas têm na ala do rei contra 3 das negras. Em contrapartida, as negras têm compensação devido ao seu par de bispos. Uma coisa ruim também das negras é um pouco desses peões dobrados, mas que não importa muito, né? É tudo muito sólido. As negras vão apostar, claro, seu contra-jogo no seu par de bispos e tentar criar oportunidades. Então vamos ver. Siga o torre D1, cheque, o rei vem para casa E8, cavalo C3 desenvolvendo, bispo vem para casa E7, temos B3, cavalo H4, essa é uma linha bem sólida, né? Depois das trocas de cavalo, o jogo vai ficando bem mais tranquilo. Temos bispo E3 desenvolvendo, bispo volta para casa E7, cavalo E2, reposicionando, buscando as melhores casas para suas peças. A ideia é não deixar esse cavalo aqui, né, restringindo esse peão. E aqui temos o lance H5, um lance relativamente novo. O AlphaZero vem com ideias que a gente até já viu em outras partidas, né? Como por exemplo ganhar espaço na ala do rei com o avanço dos seus peões, né? Com ideias como H4, por exemplo. Então, depois de C3 temos o lance H4, torre D2, preparando para dobrar as torres, né? Dando maior mobilidade às suas peças. E aqui está outra ideia bem interessante do AlphaZero, jogar o lance torre H5, não necessariamente atacando esse peão, né? Mas de fato tentando ativar suas peças, deixar ela com uma mobilidade. O AlphaZero gosta de fazer isso. Então temos H3, evitando o avanço do peão. E aí outra ideia bem interessante, A5, também tentando ganhar espaço, né, na ala da dama, jogando em ambas as alas do tabuleiro. Como eu disse, não é muito interessante tomar esse peão aqui, porque depois de torre em E5, algo do tipo bispo F4, e aí você está ganhando o peãozinho lá em cima. Então não necessariamente está ganhando o peão. Depois de H3, temos o lance A5, né, ganhando espaço, torre vem para casa E1, bispo E6 desenvolvendo, F4, dando apoio ao seu peão, e aí A4. A ideia do AlphaZero é tentar enfraquecer as casas claras do tabuleiro, né? Claro, para as brancas, né? Controlar de fato essas casas claras, tentar agir nelas. Por quê? Porque ele tem o bispo de casas claras, enquanto que as brancas só têm o bispo de casas escuras. Então as brancas ficam um pouco deficitárias, né, nesse campo tabuleiro, nessas casas. Então a ideia é essa, com A4 você já ameaçar e ganhar um peão agora.
O Stockfish, por sua vez, ele é forçado a tomar alguma opção, né? Ou você vai trocar aqui, enfraquecer sua estrutura de peões, ou avançar e de fato deixar todos os seus peões controlando casas escuras. Vamos ver. Primeiro ele jogou cavalo D4, ameaçando trocar o bispo, que depois de bispo D7 decidiu avançar com B4, mantendo seus peões conectados, vamos assim dizer. Porém, esse é um lance que de qualquer forma deixa a sua estrutura de peões um pouco ruim, porque depois de C5 as negras já vão começando a ficar um pouco melhores, né? Já que elas conseguem trocar esse peão dobrado, né? Que de fato era uma das coisas ruins da posição das negras, né? As negras, quando conseguem trocar esse peão dobrado na coluna C, começam a ficar com o jogo muito mais solto, mais liberado. Então vamos lá. Depois de C5 temos peão toma em C5, bispo toma o peão em C5, cavalo volta para casa C2. O Stockfish, claro, sabe que se conseguir trocar pelo menos um par de bispos, o jogo vai tender a entrar em águas mais tranquilas. Então o Alfa-Zero reconhece isso e mantém seu par de bispo com o bispo E7. Então ele vem para casa B1 atacando o peão, B6, e aqui temos cavalo B4. Ambos os jogadores começam a manobrar um pouco suas peças, né? Tentando achar de fato as melhores casas para elas. Temos bispo E6. Por hora esse peãozinho pode vir a ser um alvo depois, então temos cavalo C6. E aí está uma decisão bem interessante do Alfa-Zero. Você pensar, não, já que o Alfa-Zero achou melhor, né, tem que manter o par de bispos, então você não vai deixar ele trocar aqui. Mas o Alfa-Zero faz uma decisão bem interessante, A3, né? Com esse lance A3, o Alfa-Zero permite que esse bispo seja capturado pelo cavalo. Contudo, o Stockfish não toma, joga rei H2. Depois de cavalo, toma o bispo, rei toma em E7. Bem, a gente tende a dizer que uma posição com bispos de cores opostas é tecnicamente empatada, mas nessa posição o Alfa-Zero não concorda com isso, tá? Ele diz que não é uma posição empatada, diz que esse peão aqui pode se tornar um alvo muito fraco, e uma vez que esse peão também já está bastante avançado, as negras vão concentrar suas forças nele para avançar mais para frente. Então podia ser interessante, né, para o Alfa-Zero. O Stockfish jogou melhor não tomar, jogou o lance rei H2, bastante sólido também. F6, quem sabe dando aí o benefício da troca, né, para o Stockfish. Depois do lance torre E1, temos o lance F5. O Alfa-Zero muda de ideia e faz, não, vou fechar o centro, controlar ainda de novo as casas claras, né, deixar aqui minhas casas claras, né, tentar controlar essa parte do tabuleiro e jogar nela. Então vamos lá. O Stockfish tenta de novo vir para a troca com o cavalo D4, o bispo sai, vai para casa D7, bispo F2. E aqui que tá, torre D8, torre de E2, conectando as torres para evitar qualquer manobra tática, né, de repente com algo do tipo bispo C5, por exemplo. E aqui, bem, como eu disse, o bispo C5 é uma das ideias, né, tentar trocar o bispo pelo cavalo, né, como a gente já viu, tentar ir para aquele velho final de bispo de cores opostas, começar a pressionar esse peão aqui em A2. Contudo, o Alfa-Zero vem contra abordagem para a posição, jogando o lance C5, que tira esse cavalo daí. Depois que o cavalo vai para casa C2, é interessante que, claro, tudo muito bem calculado pela inteligência artificial, né? Mas perceba que é interessante porque ele meio que entrega esse peão aí em A3. Mas olha só que interessante. Esse jogo é muito legal, por isso que a gente, né, deu esse título aí, destacando esse jogo de finais do Alfa-Zero, que foi fantástico. Não ligando para o peão de A3, né? O Alfa-Zero a gente já viu que não se importa em entregar o material caso seja necessário. A ideia é que depois de cavalo C2, jogar o lance G5, vindo com tudo para o ataque na ala do rei. É interessante como o Alfa-Zero ele faz a transição de uma ala para outra quando julga necessário. Depois de G5, o Stockfish decide tomar o peão em A3. E aqui que tá. O ponto é depois disso jogar o lance G4. Não necessariamente tomar e ganhar o peão de volta. O material não é tão importante nesse caso. E além disso, a estrutura de peões das negras ficaria ruim. O ataque não prosseguiria. Então vamos lá. Seguiu por isso G4. Claro, aqui agora não convém para as brancas tomarem. Elas jogaram o lance rei G1, evitando, né, perder uma peça aí aqui nessa posição, né? As negras estão ameaçando o lance G3, ganhando uma peça.
Por isso que elas jogaram rei G1. De novo, vale a pena destacar que não vale a pena tomar em G4 por causa de, né, F toma em G4, esses dois peões são bastante perigosos. De novo, a ameaça aqui segue muito em breve. Além disso, esses bispos apontando aqui para essa ala, muito perigoso mesmo. Por isso que depois de G4 tivemos o lance rei G1, e aqui está, G3 segue de qualquer forma, restringindo de fato esse rei aqui na casa G1, o que é um perigo em finais que tem duas torres no tabuleiro, né? Porque a gente sabe que o rei fica muito fraco aqui nesse caso, né? Por exemplo, se você tirasse todas as peças daqui e jogasse uma torre aqui, por exemplo, seria mate, né? Então restringe bastante o rei nessa primeira fileira. E além disso, por ter trocado o peãozinho aqui, né, ter entregado o peão em A3, você agora ganha uma coluna para de fato atacar as peças das brancas, né, a coluna A. O bispo tem que sair, foi para casa E3, temos torre A8 ativando a torre, né, é o preço que foi pago, né, foi o peão, então vem aí torre A8. Cavalo vem para casa C4, atacando o peãozinho ali. Torre H6 defende o peão em B6. Torre B2 volta a atacar. Torre A6 defende novamente. Bispo vem para casa C1. Temos o lance B5 atacando o cavalo, vai para casa E3. E aqui torre A4, atacando o peãozinho lá em F4. Peças das negras bem ativas por enquanto. E aqui tá, é bem interessante porque a gente vê agora sacrifícios e contra-sacrifícios basicamente seguidos. Porque ambos os jogadores, né, ambos os computadores estão tentando de fato ativar suas peças, e para isso elas não se importam em de fato entregar um peão, entregar material. O Stockfish faz esse pequeno sacrifício, né, de C4, entregando mais um peão, entregando um peão, o peão de volta, né, depois de peão toma em C4, a ideia é jogar cavalo D5, com ideias de ativar o cavalo, deixar o cavalo no excelente casa central. Além disso, com ideias até de jogar o lance cavalo C3, bloqueando esses dois peões, né, de avançar. Então a ideia é essa, a ideia até de bloqueio. O AlphaZero deixa não, o AlphaZero vê logo isso, né, e faz, não, aqui não, meu amigo, hoje você não vai fazer isso, e vai lá e joga o lance C3, entregando o peão de volta, né? É bem interessante isso. Faz, não, tu me entrega, eu te entrego o peão, e assim vai, né? Fica nessa. C3, o cavalo é praticamente obrigado a tomar, né? E aí a ideia é jogar o lance torre C4, também deixando a torre nessa excelente casa ativa, não necessariamente se importando em tomar o peão agora, né? E o Stockfish agora é basicamente obrigado a ativar o seu modo defensivo. O Stockfish tem recursos de defesa muito fortes e ele vai com tudo aí agora para a defesa, né? Tentar defender. Ele joga bispo D2, né, que fica aí agora responsável por duas peças. Então ele vem para casa C6, rei F1, tentando de fato ativar o rei, né, que estava confinado ali na primeira fileira. Perceba como é instrutivo que o AlphaZero não deixa esse rei escapar. Depois do lance bispo E6, né, vai ser usado agora o rei muito em breve, depois de torre B1, por exemplo. Olha que outro conceito interessante, assim, são vários conceitos na partida, uma partida geralmente muito complexa, e a gente tem que destacar bastante coisa, mas torre B4, bem interessante. Claro, você pode trocar aqui, né, porque de repente são um par de torres muito ativos, né, uma troca absolutamente normal, mas as negras passam a ameaçar agora essa jogada aqui, né, com o bispo C4 ganhando a torre adversária. Por isso que ela joga torre de E1 nesse caso. Outro conceito interessante que eu realmente queria mencionar também é que o AlphaZero ele começa a preparar trocas das peças ativas das brancas. Então, por exemplo, o AlphaZero não gostaria, por exemplo, de trocar esse bispo das brancas aí. Por quê? Porque ele é um bispo passivo, que está preocupado na defesa de um cavalo, está preocupado na defesa de um peão. Então, para o AlphaZero que está jogando de negras, né, para o jogador de negras, essa é uma peça das brancas que não traz perigo. É uma peça das brancas que tanto faz estar ali ou não. E aí ele não trocaria essa peça, porque trocar essa peça ajudaria as brancas na defesa, tá? Ajudaria. Contudo, você trocando esse par de torres aqui, né? Trocando o par de torres, você está de fato, você trocando o par de torres, você está eliminando basicamente a única peça ativa das brancas que tem. Esse cavalo está um pouquinho bom também, mas bastante restringido ainda. Então, eliminar essa peça ativa é interessante. Então vamos lá, depois temos torre de E1 saindo desse ataque, e de fato vem o lance bispo C4, que era
bem planejado, né, desde o início, não deixando o rei escapar, né? O rei não pode sair aqui para nenhuma dessas duas casas, então o rei é obrigado a voltar para G1 e agora fica nessa, né, entre G1 e H1. Torre volta para casa C8. O Stockfish é bem interessante, né? O AlphaZero, perdão. O jeito do AlphaZero tentar vencer uma posição é muito interessante, né? Talvez outros computadores vão começar a buscar posições táticas e coisas do tipo. O AlphaZero não, ele é bem tranquilo. Joga torre C8, né? Simplesmente dando a oportunidade, quem sabe, das brancas trocarem as peças. A troca daquelas torres ali favorece o AlphaZero. Então ele simplesmente vai deixando. Torre de BC1. Temos bispo D3. Bispo ficando excelente casa aí agora, muito bem ativo. Cavalo vem para casa D5, atacando a torre. A torre vem para casa B2 e agora tem um ataque duplo aí, vai ganhar um peãozinho. Bispo C3, o AlphaZero captura um peão. Torre vem para casa 1, forçando a troca, né? Depois de torre toma, bispo toma, o AlphaZero fica contente de fato com essa troca. C4, colocando aí, né, peão e bispo, um defendendo o outro, bem interessante. E claro, esse peão passado é muito forte, né? A vantagem das negras é justamente essa, né? Avançar esse peão aí mais pra frente. Então temos cavalo F6 cheque, rei D8. E aqui que tá, você olhando nessa posição, quem você acha que tá melhor? De fato, as negras tem os bispos muito bem colocados, prontos para, né, vir aí com tudo para casas de ataque. Por exemplo, essa torre pode ser ativada muito em breve. Esses dois, né, peão e bispo conectados, peão avançado, passado, sem nenhum obstáculo para avançar. Então, as negras têm uma posição totalmente vencedora nesse caso. Você pode pensar, não, Renan, mas esse bispo aqui tá para defender e tal. Sim, mas as peças das brancas, né, embora não tenha nenhuma desvantagem material, elas estão totalmente desconectadas. Por exemplo, veja esse cavalo aqui. O cavalo está solitário lá na frente. Então, uma excelente casa, né? Se fosse no meio jogo, por exemplo, essa casa aqui em F6, do jeito que ele está, fantástico. Porém, totalmente desconectado do time. Ele sozinho não consegue fazer nada. Então, por isso que não adianta, né, nesse caso. E as negras têm uma excelente vantagem, praticamente uma posição vencedora. Depois de bispo C3, dando uma bloqueada no peão para ele não avançar necessariamente agora. Torre B8, ativando a torre. Bispo vem para casa D4. Bispo B4, né? Olha aí como eu disse, o par de bispos trabalhando junto, atacando a torre. Torre vem para casa D1. Torre B5. E aí agora a ideia é trocar o último par de peças que de fato está fazendo alguma coisa, né? Que é esse bispo aqui, né? Então você trocando ele, que talvez seja a melhor peça das brancas na posição, você vai para a vitória. Depois de rei H1, temos o lance bispo C5. E aqui o Stockfish abandona, porque mesmo não tendo vantagem material, assim, o jogo termina, né? Finaliza, porque a posição das negras é totalmente vencedora nesse caso. Qual é a ideia, né? A ideia é que, vamos dizer que troca, certo? Então vamos dizer que a troca acontece. Esse peão aqui, meu amigo, vai caminhar para a vitória, vai caminhar para a promoção, vai promover, muito em breve. Então, vamos supor que, olha, as brancas estão totalmente restritas aqui, o rei não consegue mover, então vamos supor rei G1, né? Se você colocar no computador, provavelmente ele vai colocar você para avançar aqui, tentar sacrificar, fazer alguma coisa, mas muito complicado. Esse cavalo aqui está totalmente perdido, ele não consegue sair, né, para cá, para canto nenhum. Então realmente muito complicada a posição. O cavalo está totalmente isolado lá na frente. Deixar esse peão aqui defendendo o cavalo mesmo, né? Algo tipo rei G1, rei E7. A ideia é só você deixar o rei numa casa um pouco mais segura aqui, bloqueando o peão, né? Bloqueando essas duas peças. E depois algo tipo rei G1, simplesmente começar a avançar o peão com C3. E aqui, questão de tempo para fazer uma manobra e coroar esse peão, ganhar vantagem material. E assim vai. Vitória bem tranquila. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que a maior lição que a gente pode tirar desse jogo é que pro AlphaZero, né, a gente viu nessa partida que pro AlphaZero não existe essa coisa de divisão de alas, né? Ah, não, vou concentrar meu ataque na ala do rei, vou concentrar meu ataque na ala da dama. Não existe isso. Ele simplesmente vai de uma ala para outra muito rápido mesmo e vai trabalhando, né, em uma por uma e vai fazendo o que é necessário para progredir na posição e de fato ir para a vitória. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Desejo para você excelentes estudos, um bom aprendizado. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo novidades, para continuar recebendo vídeos instrutivos. E vamos continuar pouco a pouco aí na nossa série de partidas. Forte abraço e a gente se vê muito em breve.